palavra de Deus diz assim: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Nós vamos ficar por enquanto até o verso de número 2, e eu quero ler novamente com os irmãos e enfatizar aqui essa parte. Vamos ler de novo? Jesus está dizendo o seguinte: eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim, estando em Cristo, preste atenção no texto, todo aquele que estando em Jesus não dá fruto, o que ele faz? Eu quero ouvir a igreja falar. Ele está dizendo que ele corta. Estando em Cristo, mas não dá fruto, ele vem e corta. E todo que dá, olha o texto, fruto, ele poda. Então diga, cortar é diferente de podar. Para que ele poda, irmãos? Para que dê mais fruto ainda. Verso 3: vocês já estão limpos pela palavra que eu lhes tenho falado. Então Jesus diz que nós já estamos o que, irmãos? Limpos pela palavra. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Quem é a videira? Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. E no verso 5 ele diz: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim, o que está escrito? Vocês não podem fazer coisa alguma. Em outra tradução, nada podereis fazer sem mim. Verso 6: se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados e lançados no fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, olha a chave do texto: pedirão o que? Qualquer coisa. Está na Bíblia ou não está? Então vou ler de novo para você entender. Se vocês permanecerem em mim, Jesus está dizendo, se vocês permanecerem em mim, e o que acontecer mais? Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. É forte ou não é? Verso 8: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como eu tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor eu permaneço. Tenho lhes dito essas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês, e essa alegria, o quê? Seja completa. O meu mandamento é o quê? Amem uns aos outros, como eu vos amei. Glória a Deus. Até aí, irmãos. Pode deixar a sua Bíblia aí ao lado. Eu acho que esse texto é muito claro e ele é tão profundo, porque Jesus ele fala com os seus discípulos nessas palavras muito próximo da sua crucificação. Os discípulos estavam num momento assim
um pouco confusos, especialmente a respeito dessa nova notícia que Jesus vinha falando sobre a sua morte, sobre deixar eles. Por mais que a gente pense, irmãos, que os discípulos conheceram mais Jesus do que nós, apesar de terem passado aí 1, 2, 3 anos caminhando com Jesus, a forma como Jesus se apresentou aos discípulos é um pouco diferente da maneira como o próprio Deus tem se apresentado dentro de nós, fora de nós, através das Escrituras. E hoje nós temos acesso não somente ao Espírito Santo, mas nós temos aqui, irmãos, essa Bíblia. Essa Bíblia é o quê? O que é essa Bíblia? São palavras que foram inspiradas por Deus, sim ou não? Essas palavras foram inspiradas por Deus. Mas Jesus, Ele é a palavra de Deus encarnada. Jesus é a pessoa de Deus. Todos esses textos do Velho Testamento, do Novo Testamento, foram inspirados por Deus. Homens humanos escreveram essas palavras inspirados por Deus. Mas Jesus, Ele é a palavra. Ele é o Deus encarnado que pisou na terra e testemunhou da verdadeira palavra, porque quando olhavam para Ele, estavam vendo Deus. Quando ouviam o que Ele falava, estava vendo o próprio Deus falar. E aqui nesses pequenos textos que nós lemos, alguém veio, descrevendo aquilo que viram. João, o próprio apóstolo João aqui, nas primeiras palavras desse evangelho, diz, que ele não só viu, mas testemunhou, ele apalpou o Filho de Deus. E nós que estamos aqui, irmãos, glorificamos a Deus, porque nós não vimos Ele em carne e osso, mas pelo poder que há no Espírito Santo de Deus. Todos os que estão aqui essa noite creem que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Você crê nisso ou não? O que me chama a atenção é que todas as vezes que a gente lembra dessas palavras de Jesus, que é um versículo bem conhecido, caminho, verdade, a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Jesus. O que representa isso, irmãos? Eu olho para a igreja hoje, como pastor dessa igreja, eu não vou nem falar das demais denominações que fazem parte, de todo o corpo de Cristo na terra, mas olhando para nós. Você conhece a pessoa que está perto de você? Só dá uma fisgada aí, vê se você conhece esse irmão aí. Aí você falou, acabei de olhar para minha esposa, acabei de olhar para o meu esposo, e eu te pergunto, você conhece? Conhece mesmo? Vou fazer uma pergunta talvez um pouquinho mais difícil. Você se conhece? Se conhece mesmo? Irmão, com todo o temor do meu coração, muitos dos que estão aqui hoje se vestiram, as irmãs se maquiaram, os homens, quem tem cabelo, penteou o cabelo. Mas muitos de nós chegamos talvez na frente do espelho e preparamos um personagem. Alguém que você vai se encontrar aqui e vai olhar para você e vai visualizar uma leve impressão de quem você é. E vai pré-julgar, e vai premeditar, e vai analisar você pelo aquilo que talvez você está falando, pelo aquilo, da forma como você se apresenta. E talvez você mesmo não acredita nesse personagem que você criou para vir aqui hoje. Talvez nem você acredita nisso que você demonstra diante das pessoas. Porque esse mundo, irmão, é um mundo de aparências. Aparência de como você se veste, aparência de como você se apresenta,
o carro que você anda, a forma como você se dirige, a forma como você fala. As pessoas, elas te conhecem pelo aquilo que você mostra. Mas Deus, irmão, Ele não te conhece pelo aquilo que você mostra. Deus te conhece de fato. E nem o diabo te conhece de fato, porque só Deus te conhece. E Ele não só te conhece pelo aquilo que você faz, pelo aquilo que Ele vê no oculto. Deus te conhece porque Ele te fez, porque Ele te trouxe à existência, irmão. Amém? Jesus olhava para os discípulos aqui, nesse momento do ministério, e via neles muito mais do que aquilo que eles apresentavam. Ele conhecia aqueles discípulos. Ele olhava no Pedro dizendo: ó Senhor, pode contar comigo que eu vou com o Senhor até o fim. E quem sabe Pedro era aquele cara que a gente imagina mesmo fervoroso, corajoso, ousado, cheio de intrepidez, sabe, aquele cara da espada, aquele cara que intrometia, que tomava a frente. Jesus olhava, e todos os discípulos olhavam e viam uma coisa, mas Jesus olhava e via o outro. Ele via a essência. Pedro tinha medo de muitas coisas, mas diante das pessoas Pedro não mostrava medo, especialmente diante dos discípulos, porque ele era um grande líder, e os discípulos olhavam e tinham dúvida: quem é maior? Será que é Pedro? Será que é João? E eu começo aqui, irmão, essa palavra fazendo essa reflexão, e te pergunto: quem você realmente é? Como que as pessoas enxergam você? Porque isso é importante também, mas como que você se enxerga? E o mais importante, como você tem se enxergado perante estas palavras que foram inspiradas por Deus? O começo do texto diz que todo ramo que estando em Jesus e não dá fruto, ele, fala mais forte, corta. Você conheceu Jesus há algum tempo, mas quando a gente começa a falar sobre conhecer, irmão, a gente entra numa parte até filosófica, né? A gente começa a pensar a respeito de quanto eu me conheço, quanto eu conheço a Deus, quanto eu conheço as pessoas. A gente pode ficar aqui fazendo isso o tempo todo, você não vai chegar a uma resposta definida. Mas eu quero garantir para os irmãos que boa parte dos problemas que você está vivendo hoje, dentro do seu casamento, dentro do seu relacionamento, na sua vida familiar, dentro da igreja, tem a ver com essa falta de identidade, com essa falta de personalidade, com essa falta de exclusividade de Deus na sua vida. A nossa crise existencial, ela parte dessa dúvida de quem realmente nós somos. Essa crise existencial, ela parte de modelos e referências que a gente vai encontrando no dia a dia, e a gente olha e fala: cara, eu quero parecer com essa pessoa, e você começa a copiar essa pessoa. Você começa a copiar alguém que você admira, você começa a copiar tarefas, você começa a copiar a forma como a pessoa administra a vida dela, você começa a copiar profissões, e a nossa vida, ela basicamente aqui na terra, ela é isso. Nada se cria, tudo se copia, e no desenrolar da vida a gente começa a entrar numa falta de identidade mesmo. E é por isso que algumas pessoas, e talvez essa mensagem não sirva para todos, mas algumas pessoas nesse momento estão vivendo uma crise existencial tremenda, e que está totalmente maquiada, porque você já pensa assim: ninguém vai entender o que eu estou vivendo, o que eu estou passando, o que está dentro de mim, ninguém vai entender a minha crise, ninguém vai entender o porquê que eu sou assim. Irmãos, Jesus conhece você, e deixa eu te dar um recado: Jesus não te ama porque você é evangélico. A palavra de Deus diz que Jesus te amou ainda quando você estava em pecados. Romanos capítulo 5, verso 8. A palavra de Deus diz que Ele te conhece antes da fundação do mundo. Deus não improvisou com a sua vida.
Você não é o acaso. Você não é uma pessoa que de repente pode dar certo. Essa não é a palavra de Deus para a sua vida. A palavra de Deus para a sua vida é que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar essa obra. Eu vou repetir, porque os irmãos precisam estar olhando para mim aqui. Aquele que começou a boa obra na sua vida, irmão, ele não começou a obra quando você se tornou evangélico, ele começou essa obra antes da fundação do mundo. Antes de você vir a existir, Deus já começou essa obra, a palavra de Deus diz, e Ele começou, e Ele é fiel, ainda que você não seja fiel, Deus é fiel para terminar a obra dEle na sua vida. O que eu quero dizer para você, irmão, é que se você é filho, se você pode não ser, nós temos que olhar para a Bíblia e ver se você cumpre os requisitos, né? Os princípios, a lei judaica, é isso? Para ser filho, não. Todo aquele que vem até Jesus, de maneira nenhuma ele lança fora. Mas o texto contradiz, pastor, porque a palavra de Deus diz que se Ele está em mim, Jesus falando, se vocês estiverem nele, mas não der fruto, Ele corta. Presta atenção no que eu vou dizer para você, irmão. A maioria de vocês aqui se converteram já, foram batizados, e de alguma maneira dentro de vocês, eu sou filho de Deus a partir de agora. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Olha aqui para mim. Que caminho você tem conhecido? Porque Jesus não diz que o caminho é uma forma de chegar até Ele. Jesus não diz que o caminho é uma estradinha, é um jeito religioso de adorar a Deus. O caminho não é isso. Jesus diz que o caminho, a verdade e a vida é um nível de relacionamento com Ele até a vinda do Senhor. Se você conhece Jesus, você está no caminho, você está na verdade, e a vida está em você. Mas muitos de nós, irmãos, temos afirmado esse versículo como se nós fôssemos filho, essência de Deus, tivéssemos todos esses atributos que eu falei. Mas a referência de caminho para nós, irmão, é meio que uma mera religião mesmo. Sabe aquele cristão que ele está sendo empurrado dia após dia e vindo aos cultos, ouvindo pregações, ouvindo louvores, e ele está até bem atualizado a respeito dos estilos musicais, ele está bem atualizado aos estilos de mensagem, de palavra, sabe, ele está bem atualizado com os podcasts, ele tem andado por um caminho evangélico, ele tem caminhado sobre trilhos que ao longo dos anos a gente tem chamado de nossa religião, a nossa fé, né? Aquilo que eu professo, mas a cada novidade que aparece, sabe, você está nesse caminho, você está buscando uma resposta, dia a dia na religião, dia a dia em um homem, numa referência, como eu disse, copiando comportamentos, observando a igreja, julgando às vezes as pessoas, criando personagens que você aplaude e gostaria de se parecer com eles, e você vai juntando tudo isso nesse caminho, esse caminho que talvez você já está trilhando há 10 anos, que igreja que você é? Sou da igreja presbiteriana, renovada, igreja do pastor Regis. Eu estava em tal igreja, eu era católico, e no decorrer do caminho você foi montando uma bagagem aí. Esse caminho, irmão, se parece muito, como se parecia o caminho dos fariseus e dos religiosos. No Velho Testamento o povo caminhou com Deus no deserto, 40 anos, e eles trilharam caminho, e aparentemente Moisés ali diante deles, um grande líder e religioso, caminhava com eles por esse deserto, mas estavam perdidos 40 anos naquele deserto.
caminhando, porque para eles era Moisés. Moisés, nós queremos é você, não é Deus. Deus é terrível. E eles olhavam para Moisés e seguiam Moisés, e quando Moisés errava, eles se decepcionavam com Moisés, vamos matar Moisés. E a vida da religião, o caminho da religião é mais ou menos por aí. Você está seguindo Jesus de longe por esse caminho, e no decorrer da sua fé, você se decepciona, você está mal hoje, amanhã você está bem, um dia você crê mais, outro dia você não crê, outro dia você quer largar a religião e procura um outro caminho, um outro atalho. Aí hoje você tem um jeito de servir a Deus, amanhã você entende outra coisa, você tem outro jeito de servir a Deus. Hoje nós temos que cultuar, não, agora é só em casa. Perceba, irmãos, que a religião, você pode criar a sua. Esse caminho até Deus, Jesus falou, eu sou o caminho não é uma forma, é uma pessoa. O caminho não é um jeito de ser crente. Tinha uma mulher um dia, uma mulher samaritana ali na beira do poço, foi ou não foi? Jesus foi conversar com ela, ela veio com essa história de religião, que jeito que a gente tem que adorar, como que vai ser esse negócio dessa adoração, e no fundo, irmão, ela estava tentando maquiar, sabe, aquela natureza que ela tinha dentro. Tinha 5 maridos, era ou não era? Jesus foi confrontando ela, e o que ela tinha não era dela naquele momento. Mas ela falava bem sobre religião, ela falava sobre adoração, ela expunha de uma forma como se ela quisesse Deus de uma maneira tremenda, mas o caminho que ela estava traçando era só um caminho que não levava a Deus coisa nenhuma. Eu conheço tanta gente religiosa, irmão, tão certo, tão cheio de razão, tão cheio de justiça, tão cheio de teologia, tão cheio de conhecimento, mas não sabe dar um abraço. O colo, às vezes o abraço que a sua filha, o seu filho está procurando em você, religioso, certão, cheio da verdade, está encontrando em outro lugar. O abraço do seu esposo, o abraço da sua esposa. Verdade sobre as escrituras, que a gente olha para o outro e fala, fulano está errado, esse pastor aí está fora da palavra, estou examinando aqui. Está na verdade, tem a Bíblia, tem conhecimento, estudou, fez teologia talvez, sabe, está aí, antenado em toda a Escritura, mas é só verdade, irmão. É só a palavra transmitida, é a informação, é uma enciclopédia ambulante, pode ser até uma Bíblia ambulante, mas sem poder, sem vida, sem amor. Aleluia! Do outro lado você tem aqueles também, irmão, da vida, né? O crente da vida, tem que viver, tem que aproveitar. Você fala qualquer coisa, ele dá um glória e um aleluia, pula, não sabe por que está pulando. É a vida, um dia após o outro, vamos desfrutar das bênçãos do Senhor, aleluia, glória a Deus, Deus é bom, e sorrindo para tudo, sabe, como se a vida fosse 1000 maravilhas, e a gente não tem que enfrentar dia a dia, irmão, a nossa própria natureza diante de Deus. Conhecer o caminho, a verdade e a vida não é suficiente, irmão, sem relacionamento com este que é o caminho, a verdade e a vida. Fala para a pessoa que está do seu lado, fala assim, ó, a letra gera orgulho, a letra mata, mas é o amor que edifica. A gente tem a noção de que o amor edifica os outros, né? Quando eu amo, eu edifico o outro. Não, quando você ama, você edifica a si mesmo. O amor não é um negócio que você sente, irmão. O amor tem que ser aprendido. O amor tem que ser conhecido. E o amor é Jesus, irmãos. A sua falta de motivação, de perseverança, eu estou falando para pessoas que não estão conseguindo perseverar na sua vida. Você não consegue perseverar na sua fé, você não tem perseverança, todo dia você está oscilando, o seu coração um dia está de um jeito, outro dia está de outro, você está para lá e para cá, sabe, você não tem um ânimo firme no Senhor, você pode até oscilar muitas vezes, irmão, mas em Deus não.
O que define, irmão, se você é um filho de Deus, se você está produzindo frutos em Deus, é o nível de relacionamento que você tem com Jesus. Qual que é o nível, irmão, que nós estamos tendo de relacionamento com Ele, com Deus? Porque culto eu sei que você frequenta, irmão, estou vendo você todo domingo, alguns quarta-feira. Só que isso, irmão, você está vendo eu aqui também. Mas você olha para mim, você me julga pelo aquilo que você vê, pelo aquilo que eu falo, mas só Deus conhece. E é Deus, irmão, que tem olhado para mim e para você, e tem amado profundamente as nossas vidas, e tem derramado grande misericórdia. E tudo que Deus quer, irmão, é te podar para não ter que te cortar. Eu vou repetir para você entender melhor. Deus quer te podar para não ter que te cortar. Deus quer te podar para não ter que te cortar. Se eu disser para você que muitos já foram cortados, qual que é o requisito para ser cortado? Estar nele e não dar fruto. Estar nele e não dar fruto. Pastor, mas e agora? Irmãos, quanto tempo Deus já tem te podado? E por quanto tempo Deus ainda estará te podando, esperando que você dê fruto? Eu queria muito que você abrisse a sua Bíblia comigo em Lucas 13. Lucas capítulo de número 13, verso de número 22. Quem está aqui comigo na palavra, irmão? Depois Jesus foi pelas cidades e povoados e ensinava, prosseguindo em direção a Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, serão poucos os salvos? E ele lhes disse: esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Eu vou ler de novo com você. Olha para o texto aqui, pode olhar para cá. Jesus disse o quê? Pode voltar lá, estava no texto certo. Jesus disse: esforcem-se para entrar por onde? Quem é a porta estreita, irmão? Ele está dizendo: porque eu digo a vocês que muitos, o quê? Aqui prova, irmão, que a boa intenção de querer não é suficiente. Aqui prova que muitos vão tentar entrar, mas não. Por quê? Continua o texto comigo. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, abra-nos a porta. Porém ele responderá: não os conheço e não sei de onde. O quê? Então, verso 26, lê comigo aí. Então vocês dirão: comemos e bebemos contigo e ensinaste em nossas ruas. Mas ele responderá: não os conheço e nem sei de onde são vocês. Afastem-se de mim, todos os que praticam o mal. E ali haverá choro e ranger de dentes. Quando vocês virem Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês excluídos, pessoas virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e ocuparão seus lugares à mesa do reino de Deus. De fato, há muitos que serão os primeiros, e primeiros que serão os últimos.
Entrar pela porta estreita, entrar pelo caminho verdadeiro, irmão, é conhecer Jesus, e de fato como Jesus é. Mas por que ele falou que muitos tentarão e não encontrarão? Irmão, a religião, os religiosos, por sinal, eles se colocaram diante da porta estreita. E todas as vezes que nós mesmos, irmãos, somos religiosos, nós nos colocamos em uma posição em que nós não entramos por Jesus e atrapalhamos as outras pessoas a conhecer Jesus. A sua falta de reconhecer a sua existência, o seu significado verdadeiro em Deus, irmão, talvez está atrapalhando hoje você ganhar a sua família para Jesus, porque você está apresentando uma religião, você está apresentando um jeito, um formato, e as pessoas lá fora, irmão, estão olhando para nós como igreja, e estão olhando, esse jeito aí desses irmãos da presbiteriana, é um jeito, né? A Assembleia é de outro, a Batista é de outro. É isso o evangelho que nós estamos pregando, irmão. São formas de cultuar a Deus, são maneiras de caminhar com o nosso Deus, sabe? São jeitos religiosos de fazer alguma coisa para esse Deus todo-poderoso, mas Deus é maior do que isso, Jesus é maior do que isso, irmão, e o projeto é maior do que a nossa religião. Mas enquanto nós não entendemos a nossa personalidade em Deus, irmão, a gente vai continuar apresentando para as pessoas uma religiosidade que maqueia os nossos defeitos e não apresenta um Jesus verdadeiro para as pessoas. O nome da nossa religião, irmão, não é regras. O nome da nossa religião, sabe, não é formas de adoração, jeito de cultuar, sabe, um estilo de viver, simplesmente não, irmão. A nossa religião se chama amar uns aos outros, mas isso está faltando. Nós estamos mais parecendo esse negócio que nós criou, e que a gente chama de nossa religião. E aí eu te pergunto, irmão, o teu Deus criou você, ou você criou o teu Deus? O Deus das Escrituras é que te fez, que te gerou, que tem um propósito na sua vida eterno, que é perfeito, que não falha, ou o Deus que você criou na sua mentalidade, é que tem governado a sua vida, ou você tem se enganado dizendo que esse Deus tem governado a sua vida, mas talvez é você mesmo que está governando a sua vida. A nossa essência, irmão, é estar ligado em Jesus, e não tem como estar ligado em Jesus com um relacionamento só com a religião e com o culto de domingo. A nossa essência é um relacionamento pessoal com o Filho de Deus que está vivo, que ressuscitou, irmão, e todos os dias está com você, mas a gente não tem tempo, irmão, porque eu estou oferecendo o mínimo possível. A gente está fazendo contabilidade para oferecer o mínimo possível para Deus. Você faz a contabilidade certinha, e não estou falando só de dízimo e oferta, a gente contabiliza tudo. Quanto? Você quase fora assim, Senhor, qual que é o mínimo que eu posso dar para o Senhor do meu tempo? Qual que é o mínimo para ser salvo? Qual que é o mínimo que eu posso fazer para te servir? Qual que é o mínimo para ser chamado filho de Deus? A gente está dando o mínimo para Deus, irmão. E relacionamento, caminho, verdade, a vida é uma vida com Deus, irmão. É acordar com Jesus e dormir com Jesus. Só que para isso se tornar realidade, irmão, a primeira pessoa que você precisa parar de enganar é você mesmo diante do espelho. Seja verdadeiro, irmão, você não precisa ser 100% verdadeiro com as pessoas, que você não vai conseguir. Mas comece agora, no nome de Jesus, a partir desse culto, a ser real com você mesmo. E eu vou te mostrar aqui nesse final de mensagem, que isso vai mudar a sua vida de uma vez por todas. Todas as vezes que você se aparenta, você se coloca diante das pessoas para mostrar uma coisa que você não é. Você criou esse personagem antes, irmão. E esse personagem que você mostra para os outros, para mostrar que você não é fraco, para mostrar, sabe, que você conquistou, que você é mais inteligente, sabe, que você sabe mais do que os outros. Tudo isso foi construído pelo seu orgulho e não pelo propósito de Deus na sua vida. O propósito de Deus na sua vida é que você seja um eterno aprendiz aqui, irmão. Que você consiga aprender com a criança, que Deus consiga te moldar fácil.
Mas conforme você vai montando esses personagens para impressionar os outros, sabe? Você vai ficando distante do caminho, você vai ficando distante da verdade, distante da vida, porque o caminho que você está traçando é o da religião, a verdade que você conhece é a religiosidade, e você vai se protegendo do julgamento das pessoas, do que os outros pensam, e até do que você pensa, e até do que Deus pensa, atrás da sua religião. Sua oração muitas vezes é assim. Sabe aquela religião aquela oração religiosa que a gente faz? Procurando as melhores palavras para ver se Deus ouve a nossa oração. Nós estamos repletos de religião, irmão. E eu te pergunto novamente: foi Deus que te criou, você criou o seu Deus? Porque se você fizer essa reflexão comigo, hoje você vai começar a pensar o seguinte: por que tem dia que eu quero abandonar Deus, tem dia que eu quero abandonar a igreja, tem dia que eu quero abandonar o chamado, tem dia que eu não quero saber mais de Deus, tem dia que eu não quero mais saber esse negócio de palavra? Por quê, irmão? Porque nós estamos numa crise existencial terrível. E a única coisa que você precisa hoje, irmão, é ter um relacionamento mais próximo de Jesus, porque é Ele que vai dizer para você quem você é e o que Ele quer de você. Talvez você não conhece, irmão, a sua vida. Você não conhece. Pedro achou que se conhecia, ele se apresentava como um grande guerreiro, um grande vitorioso, um grande protetor, guarda-costas de Jesus. Jesus falou para ele o que ele era. Jesus liberou uma palavra sobre a vida dele. E foi a partir daquele dia que Pedro entendeu quem ele era. Ele só começou a fluir de verdade, irmão, quando ele parou de tentar ser o que ele queria e passou a ser o que Deus queria. Será que alguém está entendendo a mensagem aqui essa noite? Vamos desapegar dessa religiosidade, irmãos. Se relacione mais com Jesus, e Jesus vai te mostrar um amor. Ele vai constranger você. Só que para Deus te constranger, até para você se arrepender dos seus pecados, você precisa se aproximar dele e Ele mostrar quem você é, porque você se vestiu tanto de religião que você se olha ainda e você está acreditando que você é esse religioso mesmo, que você é essa pessoa perfeita mesmo, que você é melhor do que o outro mesmo, que você é mais espiritual do que o outro mesmo. Mas quanto mais próximo de Jesus você andar, você vai poder dizer igual Pedro falou: se afasta de mim, Senhor, porque eu sou um pecador, não sou digno. E é nesse momento que Jesus vira para você e fala assim: ó, eu vou te fazer um pescador de homens. A partir do momento que você se reconhece fracassado diante de Deus, que Deus te exalta, irmão. Que tipo de religião que as pessoas estão conhecendo através de você? Essa igreja, irmão, todos esses rostinhos fazem parte dessa família, que o Senhor está podando essa noite para não ter que cortar você. Frutos começam a aparecer quando você entende quem você é. Você imagina um pé de manga a vida inteira pensando que ele é um pé de maracujá, ele vai esforçar para dar maracujá e não vai dar. Falta personalidade, falta essência. Talvez você está fazendo uma força danada para ser um tipo de crente que Deus não te chamou para ser. Você está fazendo um esforço imenso para parecer, para ser aceito, sabe, para as pessoas olharem e falar: meu irmão, talvez Deus nem te chamou para pregador. Você está fazendo um esforço para ser pregador. Você está fazendo um esforço para andar de terno e gravata, para tentar parecer alguma coisa. Irmão, Deus não quer mudar nada disso aí na sua vida. Deus quer que você ame as pessoas. Deus quer que você seja amado por Deus e aceite o perdão, aceite o amor e comece a viver em amor, comece a viver no caminho, comece a viver a verdade e comece a viver a vida. Profundidade, irmão, é andar com Jesus na simplicidade. Saber a verdade, irmão. Nós temos um livro aqui todinho hoje, tecnologia para ler e reler e aprofundar e pegar um texto e ligar no outro. Hoje, se você quiser ser um pregador, você não precisa quase que nem estudar, você vai lá e pega tudo pronto na internet, e tem muitos por aí assim. Mas Deus não quer isso de você, irmão. Deus quer que você tenha essência, que as pessoas olhem para você e percebam Deus mesmo. Para isso Deus precisa podar a nossa vida, irmão. E eu queria convidar você essa noite, irmão, que está fugindo da poda de Deus, que está se escondendo atrás dessa máscara.
Sabe, eu queria convidar você que está se escondendo atrás da sua religião, está se escondendo atrás dessa prepotência do seu salário, da sua profissão, que está escondendo atrás de algo que você conquistou, que as pessoas na cidade te respeitam. Pelo amor de Deus, irmão, ninguém vai entrar se não se prostrar e se arrepender diante de Deus, irmão. Por enquanto Deus está com a tesourinha querendo podar esse orgulho, podar essa vaidade sua, podar essa rebeldia, podar, sabe, essa falta de submissão, podar essas coisas para você não ser cortado e lançado fora, porque o tempo vai chegar, irmão, que não vai haver esperança mais, e orgulhoso e orgulhosa não vão entrar no reino de Deus. O tempo de arrependimento é agora, o tempo de conserto é agora, e é por isso, irmão, que você tem que se quebrantar nesses dias e entender o tamanho do amor de Deus pela sua vida, porque você já podia ter sido cortado, mas tem um intercessor dizendo assim: dá mais um ano, eu vou tratar, eu vou aguar, eu vou limpar ali em volta, porque o Senhor Jesus fez isso, irmão, e Ele está fazendo pela sua vida. Ele está te dando mais uma chance. Quantas chances Deus já te deu para não te cortar, irmão, e você está insistindo com esse orgulho, esse coração de pedra, natureza ruim, difícil. Irmão, está chegando o momento de se dobrar, se prostrar. A vida é um sopro, e eu não sei porque que Deus colocou essa palavra no meu coração essa noite, irmão, mas eu temo a Deus diante do que eu estou pregando aqui. A vida é um sopro, é um de repente, irmão. Tem mais de ano que eu estou falando sobre orgulho aqui. Eu falo: Deus, deixa eu mudar a palavra, eu quero pregar outra coisa. Eu preparo uma coisa, Deus fala orgulho, quebra o orgulho, porque o orgulho está destruindo as pessoas. Eles estão achando que estão em Deus, estão achando que estão caminhando com Deus, mas estão andando num caminho, numa verdade que não é verdade, e vivendo uma vida que não é a vida de Deus. Chegando a hora, irmão, de se prostrar e se arrepender, e Deus está começando pelo altar de Deus, porque como que eu sinto a poda de Deus? É quando Deus vem corrigir, irmão. Como Deus tem me corrigido nesses dias, e tem chamado a minha atenção, e tem chamado a sua atenção. Para de usar homens como referência. Os homens, irmãos, todos eles um dia estarão prostrados, e o ímpio estará prostrado, e o ateu estará prostrado, e o cristão estará prostrado, porque toda língua confessará, e todo joelho se dobrará perante o Senhor dos Senhores. Os joelhos dos ímpios se quebrarão, todos os demônios têm que se prostrar. E não adianta você com essa prepotência, essa arrogância, esse cargo, achando que vai ficar de pé diante do Senhor. Quem se prostra hoje na esperança e na oportunidade, irmão, e se humilha perante o Senhor e perante a sociedade, e confessa que é pecador, e deixa vir a poda de Deus, e deixa Deus trabalhar na sua vida, e se entrega a esse processo, você sabe o que acontece? Deus te exalta, Deus te restaura, Deus te levanta. O propósito de Deus não é envergonhar ninguém, irmão. Deus não quer envergonhar ninguém, expor ninguém, chamar aqui para que as pessoas fiquem te julgando. Não, irmão, é você e Deus. Quando Davi pecou, Davi falou o seguinte: somente contra ti pequei, Senhor. Está chegando o tempo de abrir o coração diante de Deus, irmão. É diante de Deus, é o único que pode te salvar, transformar a sua vida e fazer com que você permaneça nele. João Pedro deu uma palavra aqui quarta-feira passada, eu acho. Falou uma palavra aqui. Estava indo embora. Ele falou: você não prega não, isso aí não, que depois eu vou pregar. Eu falei: não, eu vou falar domingo. Quem pregar primeiro. Irmão, nós estamos num lugar que a gente inverteu os valores. Deus te chamou para servir, cara.
Servos de Deus, servos. Obreiros do Senhor, é uma obra, irmão. Tem gente que quer ser um engenheiro. Ele quer sentar e... Eu não sei nem quem que é que vem fazer essa expensão, mas ele chega lá, ele chega na obra e ele fica só olhando e criticando e dando uma opinião. Deus nos chamou todos de servos. Eu não estou falando de tijolo, irmão, estou falando de pessoas. Quanto pitaco você está dando na vida dos outros? Quanto pitaco, opinião você está dando na vida dos outros? Deus não te chamou para isso, Deus te chamou para servir. Não é para julgar ninguém, irmão. Então fala assim, ó, eu sou servo. Deus me chamou para servir. Servir, irmão, acredite, é se humilhar. Quando você serve, melhor é dar do que receber. Por quê? Porque você faz aquilo que Deus te criou para fazer, servir. E o João Pedro falou o seguinte, ele falou, pastor, as pessoas estão querendo reconhecimento. E eu estou mudando aqui um pouquinho a narrativa, porque eu não lembro direitinho, mas ele falou mais ou menos isso aqui, ó. Quem serve vai receber um galardão, irmão. Mas quem quer reconhecimento, o próprio Jesus disse que já receberam o seu galardão. Toda vez que você faz alguma coisa hoje, você está buscando reconhecimento. Você está perdendo o seu galardão. Sabe qual que é o preço, irmão, do seu reconhecimento, dos outros te aplaudir pelo que você faz no reino? Das pessoas te observar e falar, uau, sabe qual que é o preço? É o preço do galardão. Os fariseus levantavam as mãos e adoravam, sabe, e faziam aquelas longas orações, e a palavra de Deus diz que para ser reconhecido pelos homens, e Jesus falou, portanto, eles já receberam o seu galardão. Reconhecimento tem preço de galardão. Agora aquele que serve verdadeiramente, irmão, que ele não está importando com elogio, que ele não está importando com incentivo, porque incentivo ele já tem, e a glória já está prometida, e o galardão já está prometido. Ele está servindo a Deus, irmão. Ele não faz uma oferta para que os homens vejam, ele faz uma oferta para que o reino de Deus prospere, sabe? Ele não faz uma oração bonita para que as pessoas ouçam, ele faz uma oração sincera para que as pessoas sejam transformadas por uma oração que vai até Deus. Deus está te chamando para servir. Você quer crescer na vida, você quer fazer tudo, irmão. Esses sonhos que você tem apresentado, quer que Deus faça para você. O texto que você leu está dizendo: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras estiverem em você, pedi tudo o que quiseres e será feito. Se Deus olhar para cá, irmão, ver um xerox, ver um falso, não é isso que Deus quer ver. Pastor, mas eu sou falho demais. Deus quer ver o falho, mas não quer ver o hipócrita. Deus quer ver o pecador, mas não quer ver alguém arrogante, orgulhoso, que pensa que é mais do que o outro. Eu quero orar por você.